Olá, boa tarde, Cássio. Então, aqueles quadros do preto velho ou do menino chorando são pontos de contato? Pastores, pastora Vasti, pastor Eduardo, eu já ouvi essa história. O do preto velho, até que eu já tinha um negócio assim, porque o nome de preto velho parece estar ligado um pouco a religiões de matriz africana e tal, né? Eu sempre fui, minha tradição sempre foi cristã, seja na igreja romana, depois migrei, né, aceitei a Cristo e entendi que meu caminho era dentro da igreja protestante. Então, nunca fui muito afeito a religiões de matriz africana, sabendo do que acontecia lá. Agora, aqui é do menino, você já viu do menino da lágrima? Aquilo ali, vamos começar com as damas? Claro. É ponto de contato, Vasti? Eu entendo que sim, porque aquele quadro é tão interessante, se você muda a posição do quadro, na verdade, a cabeça do menino está dentro da boca de um bicho, né? É mesmo? Quando você vira, muda a posição do quadro, meio de cabeça para baixo, você vai ver que a criança, a cabeça do menino, está sendo engolida. Então, vou fazer o seguinte, olha, hoje nós estamos com uma editora nova, eu vou fazer um programa de hoje, a Bárbara, ela vai ficar morrendo de raiva disso, mas Bárbara, vê se você consegue aí essa imagem do menino com a lágrima, eu não sabia desse negócio, não. Eu sei que é difícil fazer isso ao vivo, toda a equipe está lá, o Leandrão, não sei se é o Leandrão, o editor de imagem que está aí, vai morrer de raiva de mim, mas quem sabe vocês conseguem aí. Se conseguir, beleza, se não conseguir, depois o pessoal procura em casa lá, essa questão de virar, parece que tá dentro da cabeça de um bicho. Tem mais de um, né? Tem esse menino e tem uma outra também, de uma menina, não é? Tem? Que é quase que a mesma coisa. Mas o que você vai perceber ali é isso, a criança está sendo engolida. Então, um quadro como esse, na verdade, a mensagem que ele está tentando passar, que a gente não vai ver assim facilmente, é uma coisa muito opressora, que vai, com certeza, causar dentro de casa uma atmosfera muito difícil, muito pesada. Então, isso passa a ser um ponto de contato. Então, vamos conceituar, né, pastor Eduardo? Porque a audiência de programa de TV também é rotativa. Claro. Talvez muitos nunca ouviram uma conceituação. Conceitua, o que é um ponto de contato? Bom, uma das definições que a gente adotou para pontos de contato, que pontos de contato é um objeto neutro, ok? Que impregnados de maldição e ligados a nós, permitem ou autorizam espíritos malignos a agir na nossa vida. É um objeto neutro. O que pode ser ponto de contato? Qualquer objeto neutro, desde que ele esteja impregnado de maldição. Pode ser um copo que você ganhou. Pode ser um copo, pode ser essa Depende de mesa, onde pode ele ser veio, esse né? vaso, pode ser aquele, pode ser qualquer objeto neutro que, impregnado de maldição, ele deixou de ser neutro, e ligados a nós, permitem ou autorizam que espíritos malignos ajam nas nossas vidas. Aí, eu vou usar algumas expressões, vocês vão me corrigindo e me norteando aqui. Isso é que abrir uma brecha, poderia ser? Quando eu deixo um ponto de contato no meu convívio, eu deixo uma brecha para o inimigo atuar? Sabe qual que é um conceito muito simples de ponto de contato? Cavalo de Troia. Sim. Ponto de contato é um cavalo de Troia. Da tradição. Né? Se você for pegar a história do cavalo de Troia, né? Qual foi o conceito? Foi presentear com um objeto recheado de inimigos. De inimigos. Então, o ponto de contato também é isso. Você leva para dentro da sua vida, né? Ou para dentro da sua casa, um objeto que teoricamente não tem nada a ver, e ele está impregnado de maldição, ligado a você, a sua família, autoriza ou permite. Ô, Vasti, o pessoal vai falar assim, quando a gente montou esse programa, né, a gente sempre fala, né, o pastor Eduardo, Vasti, são pessoas que a gente respeita muito, porque tem conhecimento nessa área, né? Vasti, mas aí fala assim, essa é coisa da Vasti, essa é coisa de pentecostal, essa é coisa de ver demônio em poste, né? Não é, né, Vasti? A coisa é muito séria. Na verdade, isso é muito interessante, porque eu vim de uma linhagem muito conservadora e tradicional. E mesmo assim, né, eu vivi isso dentro da minha casa. Pontos de contato que na época eu fui numa tribo indígena e trouxe tudo souvenir. Trouxe, enfeitei meu quarto. Uau. E aí a gente começou, eu e minha irmã, a ter muitas dificuldades para dormir. Né? E a gente começou a discernir no mundo espiritual, a gente não tinha esse esclarecimento, porque a nossa igreja não nos ensinava isso, né?
Isso é um assunto muito de 30 anos para cá, vamos falar assim. Que está sendo falado nas igrejas, tá sendo né? mais E ensinado. assim, de 30 anos para cá assim, Com um assunto reservas, com né? reservas, não muito difundido. Ainda hoje, em pleno 2017, a gente que trabalha com isso, né, Cássio? A gente trabalha com libertação, é um tema dentro lá do resgate da central, que é o trabalho de libertação que a gente faz. A gente separa um tema específico, um período específico, uma palestra específica para falar disso. A gente ainda nota uma resistência. É controverso esse assunto, esse tema é controverso. Tem muita resistência. É aquilo que você falou. Crente que vê demônio em tudo. É verdade. Acha que a pessoa torna um caça-fantasma, né? Acha que a pessoa é meio doida. Mas eu me né, lembrei normal. aqui de um fato de anos atrás. Hoje esse menino, que era bebezinho na época, ele já está na faculdade hoje. E quando a mãe enfeitou o quarto todo bonitinho, não tinha nada. A gente foi lá, não tinha absolutamente nada. Falei assim, esse enfeite aqui é um ponto de contato. Não tinha nada. Mas a criança, a partir de um certo momento, que colocou um objeto lá, normal, não tinha nada. Ele passou a não dormir e ficar apavorado às noites, um bebezinho, né? E levava para o quarto dela, a criança acalmava e parava de chorar. E uma noite ela falou assim, hoje eu não vou tirar. Eu vou entrar lá no quarto, eu vou buscar de Deus o que é que tem aqui que está incomodando essa criança ao ponto dela não dormir. E ela entrou no quarto, a criança estava gritando muito, chorando muito. Ela não acendeu a luz, mas ela acendeu o abajur. Ele tinha um abajur lindo, que era o coisa do abajur, era o tronco de uma árvore, e esse tronco era todo colado de bichinhos. Sim. Só que quando projetava, era castelos e fantasmas. Gente. Então, algo que você comprou para enfeitar o seu quarto e que te acompanhou. Então, isso passa a ser um ponto de contato. O que acontece? A gente tem percebido atitudes, né, das pessoas, comportamentos que são mudados assim, de forma abrupta, de uma hora para outra, por causa de um objeto que você leva para dentro de casa, relacionamento, não só crianças. As crianças são mais afetadas porque são sensíveis, são vulneráveis. Mas existem casos, e se a gente ficar falando aqui, nós podemos separar aí uns 100 programas só para contar casos em relação ao ponto de contato. Ó, Serginho, nosso produtor, pode separar aí. Mas primeira semana que vem não, mas aqui uns 15 dias eu quero de novo esse tema. Muita coisa. Sabe por que é? Olha só, eu tô até aqui, eu faço questão de ler uma nota do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP, porque você sabe o que o MASP... Esse ano, a pauta do MASP, as exposições do MASP, todas tratam de sexualidade. E foi no MASP, que lembra aquele negócio da menina, né, da criança? Sim. Então, há muitas imagens, muitas obras de arte com sexualidade, porque é a pauta desse ano. E o MASP, ainda bem, olha que legal a nossa manifestação, porque eu tenho manifestado, tenho certeza que você também não está se calando diante disso, né? Porque essas coisas com as crianças, desenhos animados e tudo mais, acabam virando ponto de contato. E obra de arte também, né? Com certeza. Porque levam a isso. Só ler a nota do MASP, eu quero registrar isso aqui, tá? Isso aqui saiu agora. Né? Ou melhor, saiu ontem, e já teve artista, já teve essa elite de esquerda, né? que acha que todo mundo aqui que não é de esquerda é ignorante, é uma maravilha, né? Super equilibrada a posição, se não é de esquerda é porque é ignorante. Bom, mas vamos lá. Eles fizeram manifestação contra a nota do MASP, mas que bom que o MASP tomou essa posição. Olha, o MASP vem a público oferecer esclarecimentos a respeito da classificação indicativa adotada para a exposição Histórias da Sexualidade. O Estado de Direito pressupõe que todos os brasileiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, obedeçam à Constituição. E o MASP segue dizendo o seguinte, que a exposição está vedada a menores de 18 anos, seja acompanhados ou não pelos pais. Parabéns, MASP. Muito bem. Vai mostrar esse tipo de arte, até pornografia? Então, o adulto quer ver? Paciência, eu acho péssimo gosto. Mas quer ver, mas não leva a criança. Parabéns ao MASP. Porque o que está acontecendo hoje em dia é que está virando um laissez-faire aí. Né? Deixa fazer, deixa passar, as coisas estão normais e não são normais, não. Olha só o que os pastores estão falando aqui. E isso aí, na verdade, já causa outro problema além de um ponto de contato. Porque esses quadros que foram jogados, não precisa nem de exposição para a gente ver, né? É exposto no WhatsApp, né?
além de tudo isso, vai trabalhar na vida de criança e despertar nela algo que ela ainda não está preparada. E isso é um abuso, que o abuso não é só de toque, o abuso também é auditivo, é visual. E isso aí hoje pode parecer que não causa nada, mas lá na frente isso vai comprometer a sexualidade dessa criança que está em formação. Tanto o caso que a gente, pastora, que a gente preocupa em fazer uma separação daquilo que é ponto de contato e aquilo que é mensagem subliminar. Né? A gente consegue dividir isso, separar, porque são temas assim muito preocupantes e de um conteúdo muito vasto, né? Hoje a internet, televisão, você falou de desenhos, programas, séries, e aí a gente separa o ponto de contato da mensagem subliminar, porque são dois instrumentos que atingem. São dois instrumentos espirituais que atingem as pessoas e a gente faz essa separação. Outro tema, viu, o Serginho, para anotar aí, mensagem subliminar. Vamos fazer um outro programa sobre mensagem subliminar. Agora, para mim, essa questão dessas imagens, não preciso mostrar as imagens da pornografia, não. Não é nem subliminar, é mensagem escancarada. Aí já não é, já não é. O povo chutou pau no balde. É porque aí essas crianças agora, querendo ou não, elas foram abusadas sexualmente. Sim. E isso lá no futuro pode comprometer, né, o relacionamento conjugal, a sexualidade. Isso pode comprometer de uma maneira geral. Agora, por culpa minha, a gente já está até Desnorteando. Vamos voltar ao ponto de contato, mas eu quero que a gente discute sobre isso, sim. Claro. Ontem eu vi o depoimento de uma jovem senhora falando que desde os 5 anos de idade, ela é de uma família muito liberal, também ela incentivava a tocar nas partes íntimas de adultos, dizendo que isso não tinha nada a ver. E isso prejudicou toda a formação dela. Claro que mas vai ser um prejudica. outro dia para a gente conversar sobre isso, porque isso é do inferno. Agora, a pastora Vasti falou, né, sobre... Eu já tinha ouvido falar que aquela foto do menino com o olhinho, com a lágrima, tinha problema, eu não sabia bem qual que era. E nossa produção, parabéns aí, todos que batalharam para conseguir a imagem, né? Peguei de surpresa o pessoal. Vamos colocar aqui na tela a imagem. Olha só, essa imagem da criança. Essa imagem é no sentido normal, né, Vasti? Não vê nada, tá Não vendo? eu vejo a criança chorando, até muito bem pintada, né? Normalmente verdade, a qualidade. é uma arte, né? Aí vira para mim a imagem, por favor, aí. Olha, realmente parece, se você de cima para baixo, parece ter um bicho engolindo a criança. Como se fosse um peixe, um monstro, não é? De cima para baixo aí, engolindo a criança. Realmente... Esse quadro aí, eu considero ele mais como uma mensagem subliminar. Por de quê? opressão. Uma mensagem subliminar na área de opressão, a pessoa fica opressa, né? Sim. Tem muitos quadros que a gente... que são pontos de contato. Eles são objetos que deixaram de ser neutros, você leva para a sua casa e eles influenciam o seu comportamento, o relacionamento conjugal, às vezes é um quadro de uma relacionamento paisagem, de pais tem nada a ver. com filhos, altera o comportamento da pessoa. E tem outros objetos que trazem mensagens, o que são mensagens subliminares, né? São aquelas mensagens que no seu normal você não aceita, você recusa, né? E aí o que acontece? As pessoas trabalham num processo subliminar para que, sem a sua percepção, você absorve essa mensagem e ela fica armazenada no seu inconsciente. Entendi. E aí, aquele caso que nós já falamos aqui do lixo acumulado. Você acumula um lixo aqui, nesse ambiente aqui, né? E aí, lá na sala de sua casa, se você deixar o lixo da sua casa em 30 dias, vai ficar o que vai cheirando mal, acontecer? né? Uma hora vai causar uma reação, né? Vai produzir algo. A mensagem subliminar também vai armazenando, uma hora ela vem para fora. Daí que surgem os surtos. A pessoa surta. A pessoa que joga videogame violento, por exemplo, videogame com cunho pornográfico, uma hora isso aflora. Então a gente faz essa separação de ponto de contato, que é um objeto mesmo, que ele vai impregnado para dentro da sua casa, e a mensagem subliminar que então foi até nossa pergunta, talvez, que caminhou para o lado da mensagem subliminar, porque são 2 quadros, os citados, né, que tem mensagem. Ali tem mensagem. É verdade. Sim. Eu acho que
quando a gente vai comprar, seja qualquer coisa, e principalmente uma obra de arte para enfeitar a nossa casa, Sim. a gente precisa ter o discernimento do Senhor. Né? Porque eu também não sei o que tinha no coração daquele artista quando ele estava Exatamente desenvolvendo. isso. Né? Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Né? E a gente quer trazer bênção para as nossas vidas e as nossas casas, e não maldição. E o Filho de Deus, ele tem o Espírito de Deus, tem o discernimento. Se o que eu vou colocar aqui está trazendo alegria ou não está trazendo alegria. Vasti, já começou, sabia que as perguntas excelentes iam chegar. Olha aqui, um abraço para a querida pastora Vasti, é a Lídia de Belo Horizonte, não sei se é a Lídia lá da Lagoinha, mas Lídia, um beijo, muito obrigado, minha querida. Ela está perguntando o seguinte, não só para a Vasti, para o pastor Eduardo, gostaria de saber se colocar retrato de alguém que já morreu na parede de casa, isso é um ponto de contato? É exatamente isso que eu ia falar agora. Nós somos batistas tradicionais, né? Nós somos conservadores. Isso nos dá uma sobriedade, não que os demais não são, mas nos traz uma sobriedade. E nem tudo tem demônio, nem tudo é ponto de contato. Ah, então eu não posso comprar um quadro mais? Não é isso. Isso não é regra, é o contrário. É exceção. Né? É exceção. Qual é a exceção? Um objeto neutro, que é impregnado de maldição e ligados a nós, autoriza ou permite espíritos malignos a agir. É a exceção. Então, nem tudo é ponto de contato. Por exemplo, a minha avó, uma mulher que serviu a Deus, meu pai também. Eles agora estão com o Senhor. Se eu colocar uma fotografia deles na minha casa, não tem nenhum espírito ali de opressão, de morte, espíritos familiares, agora, de forma alguma. Pode ser que tenha. Não estou falando do seu caso, claro. Mas eu quero que vocês me respondam. Inclusive, vou pedir, espero que... Hoje eu estou pegando o pé da minha produção, que eu estou invertendo tudo. A última pergunta da Risa, por favor, vocês conseguem soltar a última pergunta da Risa? Vamos ver se consegue. Se consegue, porque eu quero que, com base nessa pergunta, provocar vocês. É possível? Vamos lá. Com certeza. Cássio, o que fazer para descobrir se eu tenho pontos de contato em casa? Pois é. Porque não necessariamente mas eu tenho lá uma foto da família, eu tenho uma xícara que eu ganhei, eu tenho, sei lá, uma camisa que eu ganhei de um primo que é neutro, que não tenho nada de mensagem clara. Como é que eu faço para descobrir? Você não responda, não. Segura a resposta. Nós temos que segurar a audiência, gente. Vocês vão me responder depois do intervalo. Eu quero saber isso aí. Como é que faz um escaneamento lá em casa para saber se tem ou não ponto de contato? Sobre essa questão do ponto de contato, o conceito que foi colocado aqui é algo neutro que está na nossa casa, ou próximo da gente, ou no nosso carro, sei lá. Né? Que é neutro, aparentemente neutro, mas que traz em si um problema espiritual para as nossas vidas. E eu perguntei, ela perguntou, Risa Castro perguntou, eu vou pedir para voltar a pergunta da Risa para a pastora Vasti e o pastor Eduardo responderem. Vamos lá, Risa? Cássio, o que fazer para descobrir se eu tenho pontos de contato em casa? Onde que vende esse scanner? Um scanner assim que eu escaneio, sabe? Porque às vezes a gente quer um negócio meio assim, sabe? Você bota um óculos assim, e ali é ponto de contato. Aí entra o Espírito de Deus em você, o discernimento do Senhor, e a Bíblia fala que a paz de Cristo é o ápice do seu coração. Claro. Né? Se você recebe um presente e que você não sentiu paz com aquele presente, e se você percebeu que colocou na sua casa, aconteceu alguma coisa, então, né? Essa pergunta é inevitável. Eu dou uma palestra sobre ponto de contatos e essa pergunta é inevitável. As pessoas me perguntam, como que eu faço para identificar um ponto de contato na minha casa, na minha vida ou na casa de alguém? A resposta é clássica. É de difícil identificação. Nós precisamos sempre contar com o favor do Espírito Santo. Pronto. Não tem jeito. Acabou. Porque também, assim, às vezes a gente tem aquele negócio de chamar o especialista. Não, aí vai o achismo. Não, isso é isso, é aquilo. Não é isso. É discernimento espiritual. Isso é vida com Deus. Nós não podemos abrir a nossa casa, entendeu? Para as pessoas fazerem uma faxina. Não é isso. Nenhum. Não deve. As pessoas precisam respeitar as outras e a fé dos outros. Não existe isso de você entrar na casa das pessoas e fazer faxina, recolhimento. Você é de difícil identificação e você precisa contar sempre com o favor do Espírito Santo. Os iconoclastas, aqueles que chegam assim,
Aí tem lá na casa da sua avó, da sua tia mais velha, tem lá uma imagem lá dos profetas do Aleijadinho e tal. Não, tem um demônio, tem um capeta, tem que destruir e tudo mais. É delicado isso. Abusos vão existir, né? Exageros sempre existirão. Paciência. Nós, do Ministério Rema, né, há 23 anos já ali em Lagoinha, a gente sempre instruiu, ensinou a nossa equipe o seguinte: você vai na casa de alguém, você pode ver a casa sendo um ponto de contato ambulante. Você não vai falar nada. Você vai orientar a pessoa a ter uma vida com Deus, a se santificar, porque o mesmo Espírito que está em você está na pessoa. E a pessoa vai identificar. Né, e nós tivemos experiência dessa forma. Nós fomos há 20 anos atrás numa casa, a pessoa havia perdido um membro da família, estava deprimida, trancada num quarto há 7 dias. E quando nós chegamos nessa casa, era um verdadeiro ponto de contato. Eu estou pensando aqui a expressão, reticências de contato. Então, de pontos de contato, que a gente ficava assim, meu Deus, nós vamos ser fuzilados aqui pelas trevas, né? E a pessoa não queria nos receber, trancada no quarto, e a gente foi lá, ungiu a porta, voltamos para a sala, continuamos orando. Depois de muito tempo, o marido conseguiu que a gente entrasse lá só para orar, sem conversar. E lá nesse quarto, então, que a coisa estava séria, mas nós não falamos nada. 30 dias depois, aquela pessoa foi ao nosso gabinete, porque ela identificou. Ela identificou. Você quer ver outro problema em relação ao ponto de contato? O valor patrimonial do objeto. Com certeza. Sim. O valor patrimonial do objeto conta muito. Se é caro. Eu costumo falar quanto custa o seu demônio de estimação. É verdade. Aquele que você estima e não abre mão. Porque às vezes são objetos de arte, são objetos de ouro, de prata, que tem um valor agregado. E a pessoa fica... Interessante que, dentro desse assunto aí, eu fui fazer uma visita de um membro lá da igreja, estava passando por alguns problemas, e aí pediu que a gente fosse lá, fui eu e a minha esposa, e aí tinha um quadro. E ela me perguntou assim, pastor, e esse quadro? Eu falei, interessante, esse quadro é quadrado. Aí ela falou, mas o senhor não me fala nada a respeito dele? Eu falei, não te falo nada a respeito desse quadro. A única coisa que eu posso falar a respeito desse quadro é o seguinte, se você me der esse quadro, com a condição de eu levar esse quadro para minha casa e colocar na minha sala, eu não quero. Porque era feio? Ou porque... Não, eu não quero. Agora, se você me der esse quadro com a condição de eu fazer com ele o que eu quiser, aí eu quero. Aí ela falou, entendi. Falei, fique com o seu quadro. E resolve o problema dele, né? Não, a gente não pode, né, entrar na casa de alguém e sair fazendo faxina, né? O objeto, que lava o ponto de contato, roupa, né? a gente ajuda, a gente orienta, a gente explica, dá informação, né? Jesus, as ovelhas reconheciam a voz do bom pastor e iam em direção a... Essa questão patrimonial é muito séria. Eu já tive informações, na verdade, eu até convivi já coisas graves de pessoas de posses, pessoas muito ricas, envolvidas com igrejas evangélicas, né, movimentos ditos evangélicos, que no grau de envolvimento muito grande, a pessoa se envolve demais, entra naquele fogo e tal, começaram a doar bens, doar coisas para a igreja de alto valor, né, agregado no patrimônio, depois desiludiram, né, e entraram na justiça pedindo ressarcimento do prejuízo. E assim, eu me recuso, eu tenho resistência e muitas vezes, assim, raríssimas as exceções, eu não recebo essas coisas para destruir. Não, eu prefiro que o proprietário, a pessoa que destrua, porque a gente tem casos de arrependimentos. Então eu já não sou mais menino, nós já estamos lá para caminhada de décadas nesse trabalho, a gente já viu muita coisa, então a gente evita isso. Agora, vamos para dentro da Bíblia, porque nós estamos falando das experiências, respondendo perguntas, e onde é que está ponto de contato? Onde existe ponto de contato na Bíblia? Que é um ponto de contato com um valor agregado? A capa de Acã, os 200 ciclos de prata e a cunha de ouro, que ele levou para dentro do acampamento do arraial. Olhando naturalmente, não tinha Você problema entendeu? nenhum. Eram objetos amaldiçoados que Acã
cobiçou e possuiu e levou para dentro do arraial. O que isso resultou? Resultou numa batalha que Israel perdeu lá em Ai. Morreram 30 soldados e Deus se retirou do meio do povo. Isso também foi uma desobediência, isso, né? Isso é um exemplo. Nós temos... o caso de Raquel, que levou os ídolos do lar. Raquel, os ídolos de Labão, trouxe também infortúnio para o meio familiar. Nós temos os véus de vários comprimentos de Ezequiel, nós temos também os berloques de feitiço que enlaça o povo como passarinho, os véus que prendem... Berloque? O que é berloque? Berloque são adereços, são acessórios. Hoje tem muito, ainda tem muito, que são acessórios que se penduram em pulseiras. Ah, então peraí. Risa Castro, tem uma pergunta sobre berloque. Eu não sabia que era berloque, aprendi agora. Vamos lá, Risa. Segunda pergunta da Risa, vamos lá. E as fitinhas do Senhor do Bonfim são pontos de contato? Axê, eu já usei esse trem, eu confesso. Né? Antes de ter aceitado a Cristo, minha família, parte da Bahia, parte do Piauí, eu ia para a Bahia, mas era direto. Aquelas fitinhas eu amarrava aqui. O Senhor fala que a gente não deve cultuar outros deuses, não é? E a partir do momento que você está com aquelas fitinhas ali, você está cultuando a quem? Aquele Senhor que está escrito ali, né? Então deixa de ser algo natural como essa pulseira que eu estou usando para exaltar o nome de um Deus que não é o Deus que nós servimos, o Deus vivo e verdadeiro. E às vezes as pessoas também confeccionam pulseira, essas pulseirinhas de pano, né, semelhante a essas. Jesus Cristo é o Senhor. E coloca no braço. Né, e coloca no braço. Dentro do ponto de contato, a gente enumera várias coisas, por exemplo, nota de dólar. Nota de dólar é um ponto de contato. A nota de $1 não é ponto de contato. É uma nota de $1, é uma moeda de um país. Mas agora a pessoa pega essa nota de $1, coloca no bolso, dentro da sua carteira, para dar sorte. Trazer trazer prosperidade financeira. Deixou de ser neutro. Ok? Aquela nota de $1, aquela cédula, deixou de ser neutra. Estou lembrando da moeda. Não lembra do tio Patinhas, que tinha ela passou, deixou de ser neutra e passou a receber uma impregnação. Né? É a mesma coisa a fitinha. Deixou de ser um adereço. Você dá 3 nós, faz 3 pedidos ou desejos, deixou de ser neutro. Além da consagração, ela deixa de ser neutra. Então, o pulo aí é, para você diferenciar o que é ponto de contato ou não, quando ele deixa de ser neutro. A nota de $1 deixa de ser neutro, a ferradura que você usa no cavalo para lhe dar estabilidade, proteger o casco e dar estabilidade na marcha, quando você tira e pendura atrás da porta, ela deixou de ser neutra. É verdade. Você entendeu? Então o foco do ponto de contato é esse. É um objeto quando ele deixa de ser neutro e passa a ser impregnado com algo. Alguma coisa. Ao citar aqui, então, a capa de Acã, os objetos, né, que foram trazidos para a capa dentro de casa, a gente acabou respondendo a pergunta do Francisco, que é de Acopiara, no Ceará. Ele pergunta, tem respaldo bíblico? Né? Foram citados aqui alguns eventos. Tem por exemplo, muitos. Nós temos casos de objetos de culto pagão, lá em Atos 19, que eles tiveram que queimar. Nós temos objetos neutros, mas abençoados. Né? Não é só amaldiçoados. A gente não vê demônio em tudo. Tem bênção também. Quer ver um objeto neutro que deixou de ser neutro e foi abençoado? O lenço de Paulo. O lenço de Paulo você compra em qualquer loja aí de artigos masculinos, você compra uma caixa de lenço. Aqueles lenços têm alguma coisa de especial neles? Não, eles são lenços neutros. Mas quando impregnados de bênção, como o lenço de Paulo, curava. E quando impregnado de suor do pastor? Não, aí você usa para limpar, enxugar só seu suor. Agora, quando ele está impregnado, que é outro objeto neutro, mas impregnado de virtude, a túnica de Cristo, naquele caso de Marcos 5, da mulher com fluxo de sangue. Ela tocou nas vestes de Jesus. Você concorda comigo que uma vestimenta é neutro? A vestimenta é neutra.
mas quando ela foi impregnada de virtude, ela deixou de ser neutra. Ela produziu virtude na vida de alguém. O lenço de Paulo produziu virtude, a túnica de Cristo produziu virtude, essa camisa do Cássio pode produzir virtude, um lenço do Cássio pode produzir virtude. Pô, fala isso não que eu vou começar a vender lenço e camisa. Então, assim, é muito claro, é muito lúcido, é muito sóbrio. Mas não eu acho tem que nada nessa de... linha aí do ponto de contato do lado positivo é que é o perigo. Porque nós somos 500 anos de reforma comemorando, né? Nós temos, uma das coisas que foi questionada na reforma é exatamente a venda de pedacinhos da cruz. Nós não vamos conseguir... De relíquias, né? Nós não vamos conseguir evitar os abusos e os exageros, mas se você entrar para dentro de um assunto desse, né? De forma sóbria, lúcida, não tem engano. Olha não só, tem. vamos às perguntas. As perguntas estão chegando aqui, muitas, muito obrigado. Por exemplo, a Joyce, que é de Três Rios, ela pergunta o seguinte: sabe aquelas revistas de Testemunho de Jeová? Que normalmente é domingo que eles entregam, né? Aquilo ali pode ser um ponto de contato? Não acredito que não. É literatura, né? Não acredito que seja. A gente tem que fazer separação o tempo todo. O que é ponto de contato, o que é mensagem subliminar. O que é mensagem literal. Né, literal. É uma mensagem... Né, o que é neutro. Satânica dentro de O casa, que é neutro. É outra né, coisa. o que é neutro, o que é objeto. Por exemplo, um ponto de contato. Atos 19 fala que os livros de cultos pagãos precisaram ser queimados. E muito dinheiro, né? 50 mil dracmas que foi apurado denários. Denários. O que foi apurado no valor agregado àquilo ali que foi queimado. Porque eram objetos, livros pagãos, de cultos pagãos, que à medida que o pessoal ia se convertendo, precisava se desfazer deles. Mas ali era pelo livro objeto ou pelo conteúdo? Pelo conteúdo. Pelos dois. Não tem como você dissociar. Mas quando é um livro, você tem um texto, né? Assim, não só o objeto em si, mas o... Quer ver, por exemplo, aqui, a Cláudia, que é de Ilicínia. Obrigado, Cláudia. Ela fala assim, eu tenho uma xícara com a imagem de um padre. Do padre Vitor, que virou santo. Isso pode ser ponto de contato? Todo objeto pode, né? Potencialmente. Deixar de ser neutro, mas... Nós vamos voltar lá, né? Nem tudo é ponto de contato, é objeto neutro. Nós temos que fazer as diferenciações. Eu já falei de ponto de contato, falamos aqui de mensagem subliminar. Não tem como a gente falar de idolatria, porque imagens, aí a gente já faz uma separação sobre objetos de idolatria. Por exemplo, uma imagem não é ponto de contato. A gente trabalha como objetos de idolatria, que trazem outro tipo de maldição. Objetos de feitiçaria a gente separa também. Porque... Tem categorias, né? A gente vai separando. Na libertação, a gente trabalha com aquilo que eu te falei, né? Já falamos aqui outras vezes. É um processo de investigação. A gente faz um mapeamento e vai fazendo as separações. Porque a pessoa pode querer assim, não, vai aqui, tá liberto. Não, você tem que fazer um estudo. Não é. Agora, inclusive, vamos aqui aproveitar a presença da Vasti, né? Porque como mulher, ela vai poder explicar melhor essa situação aqui, Vasti. Olha lá, a cara dela. Não, mas é sério, eu não sei responder isso aqui. A Jamile é da Bahia. Olha a situação que ela cita. Meu Deus, Jamile... Ela fala assim, meu marido trouxe um presente para minha filha. Há algum tempo, ele trouxe esse presente, uma caixa com brincos. Mas depois eu desconfiei que foi alguma mulher com quem ele se envolveu algum tempo atrás. Eu ainda tenho esses brincos presentes em casa. Será que esses brincos que ela suspeita que foi coisa de travessuras do marido no passado, isso pode ser ponto de contato? Além de ponto de contato, vai trazer um outro tema que chama vínculo de alma. Os laços. De alma. É o laço de alma, prisão da alma. Sérgio, anota aí. Anota aí, produção. Os laços de alma. Você tem muito programa fazer laços de alma. Um ouvinte aí perguntou, uma telespectadora perguntou a respeito da foto do pai. Por exemplo, a foto do pai não tem nada a ver, mas aquela pessoa, dentro da libertação, aqui nós falamos, aquela investigação, aquele processo, uma pessoa, por exemplo, que tem foto de ex-noivo, ex-namorado, e presentes que estão presos, e que essa pessoa não consegue se libertar, sobretudo na área sentimental,
tem um sentido. Tem. Por exemplo, Deixou de ser neutro. o Fininho, nosso cinegrafista, ele tem o pôster do Galo de 1971 na casa dele, Deixa lá. Isso do aí- século passado. Isso é um laço de Não, alma. aí não é ponto, aí não são pontos de contato, não, aí são pontos polêmicos. Porque Agora- eu vou falar que é de Deus, tá? Aqui, deixa eu te falar, esses brincos aí, vamos falar que realmente tinha um valor lá que foi. Sim, né? vai que tinha esse vínculo. Se é um objeto de valor, nesse caso aí, pode vender, entendeu? Tira de dentro da sua casa e negocia. É. Não tem problema nenhum. Né? Se é ouro, por exemplo, derrete e faz Olha outra bem, coisa. vamos analisar, eu gosto de falar sempre de forma lúcida e sóbria, ok? Esse presente veio fruto de um relacionamento extraconjugal, ok? Relacionamento extraconjugal, é produto de um adultério, vamos falar assim. Nós não temos como entrar... desconfiança dela também. Vamos supor que seja. Pô, aí você pega um produto de adultério ou de extraconjugal e leva para dentro da sua casa. Materialmente pode não produzir nada porque aquilo ali é inanimado. Mas e qual é a carga negativa que isso representa? Misericórdia. Porque nós sabemos que o mundo espiritual, ele sobrepõe ao natural, Ao né? físico, É né? infinito. Então, sabe lá Deus o que está trazendo para dentro da sua casa, né? Então Qual é a não intenção convém, do não coração, convém, né? não convém. Não convém. A gente não pode ser ao extremo, né, fanático e radical, mas a gente também não pode relativizar tudo. Né? Olha, a pastora Zilda, que ela é de São Paulo, está parabenizando a Rede Sub pelos programas. Está dizendo que vale a pena, né? Achando que essa questão do demônio é muito séria, que tem gente que fala que tem nada a ver e ela reforça aqui que isso é muito importante. Nós temos casos demais para contar. Obrigado, viu, pastora. A Marluce, que é do Ceará, ela traz um tema que tem a ver com o que a gente está falando, mas vai ter que fazer um outro programa. Realmente, nós vamos ter que fazer vários programas aqui. Ela está falando, por exemplo, ela comprou uma blusa que eu não sabia que o símbolo de Nero estava na blusa, né? Será que isso tem alguma maldição? Então, pelo que eu estou aprendendo aqui, pode ter uma coisa além de ponto de contato, pode ter uma questão de uma mensagem subliminar, pode ter algum texto. Não, né? É aquilo que nós falamos, né, Cássio, sobre o discernimento, contar sempre com o favor do Espírito Santo. Porque tem confecções, tem grifes que consagram. Esse é outro tema. Que consagram. Aqui, por exemplo, aqui alguém que mandou, o Ryan, falou assim, a questão do símbolo da Nike, por exemplo. Bom, mas isso vai ser para outro programa. Ó, já mandaram terminar o programa. Pena, rapaz, o programa está muito bom. Vaxi, muito bom, querido, como sempre. Eduardo, obrigado. À disposição. Foi rápido, mas já deu para esclarecer um pouquinho. Quem sabe a gente consegue E a gente fazer uma está lá, série. né, pastor? Ele na Central e nós no na Remo? Lagoinha, né? Qualquer coisa, nós estamos na Casa Pastoral, lá no 3º andar. E se Deus quiser, pelo menos aí de 15 em 15 dias, vamos fazer um programa desse aqui, que eu aprendo a beça, eu gosto muito. Tenho certeza que você gostou também. Hoje é sexta? Sexta. Então, bate-papo só segunda, mas temos todo final de semana uma programação muito rica aqui na Rede Super, sempre inspirando a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.